E vamos então falar das principais notícias desse dia 12 de março, tá? Hoje é uma quinta-feira e não tem como começar sem falar. É um fato de ontem, mas é um fato que a gente precisa encarar de uma vez por todas. Parece, né, que Flávio Bolsonaro alcançou de alguma forma as intenções de voto que Lula tem, pelo menos para segundo turno, que é o que importa no final, né? Pesquisa Quaest para segundo turno, Lula empatado com Flávio Bolsonaro. E para piorar, em rota descendente, você vê aqui o Lula, e em rota de subida rápida, o Flávio Bolsonaro. Eu vou mostrar para você que, gente, não é porque eu gosto, vocês estão aqui há milhares de anos, né? Sabem que não é minha opinião. O pessoal do Flávio está achando, inclusive, que se continuar nessa direção, o Lula pode desistir da candidatura até o final, até o tempo da eleição, né? Mas aí você me diz você acha que o Lula, sendo competitivo como é, com o governo na mão, experiente, ele vai desistir para o Flávio Bolsonaro? Comenta aí. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo e a gente passa para os próximos assuntos. Tem CPI para investigar Banco Master, tem uma série de coisas que eu vou mostrar para você. Inclusive, o pessoal começou agora, e que a gente vai fazer, claro, a repercutir, relembrar os casos de corrupção, né, os momentos em que Flávio Bolsonaro foi citado como corrupto. Pessoal, se inscreva, compartilhe, deixa o like, vamos olhar esse vídeo aqui. Primeira vez, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados no segundo turno das eleições na pesquisa Quest. O levantamento de março saiu hoje, quarta-feira, e mostra o presidente e o senador do PL com 41% das intenções de voto. A diferença entre os dois era de 10 pontos em dezembro, quando Jair Bolsonaro anunciou o filho como pré-candidato. Passou para 7 em janeiro, depois 5 em fevereiro e agora não existe mais. Então tá aí. O primeiro turno, Lula ganha, mas não adianta ganhar só no primeiro turno se não ganhar de uma vez por todas. Isso não vai acontecer, pelo que a gente viu. É preocupante. Agora, falando sobre a questão da desistência. Já começo reforçando aqui que é para deixar registrado. Hoje é 11 de março de 2026 e pode parecer uma loucura, mas o entorno próximo de Flávio Bolsonaro e gente graúda da pré-campanha dele já trabalha com a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistir da sua própria candidatura à reeleição, a depender das pesquisas de opinião, ali como estiverem os resultados em junho, julho. É claro que isso é bastante improvável, já que Lula é competitivo, sabe fazer campanha, tem a máquina do governo na mão e a caneta com dinheiro. E ainda tem muito tempo até outubro, quando acontece. Eu acho que também é muito fácil vocês da CNN, que têm vontade de ver o Flávio Bolsonaro ganhar, não só a CNN, na gente, Globo também, e principalmente volta Paulo Guedes para eles, né? É muito fácil eles falarem o que eles quiserem. Não, a gente cogita a possibilidade do Lula falecer antes de chegar à eleição. E aí vocês não repercutem, né? Vocês querem que essa informação chegue nas pessoas, levar esse conhecimento, vocês querem plantar essa ideia na cabeça do Lula. Rony, você está repercutindo. Vocês têm que entender, a gente tenta explicar diariamente a diferença que tem entre um canal de nicho e um canal nacional. Essa galera fala para todo mundo, através de uma TV bilionária com zilhões de pessoas em audiência. Eu falo para vocês que já sabem de cor e salteado o que isso aí significa. Eu mostrar esse vídeo não vai trazer um eleitor para o Flávio, nem tirar nenhum eleitor do Lula. É para informar você do que está acontecendo do lado de lá, beleza? Então vamos olhar aqui. Tem mais. Esse aqui é o vídeo onde o pessoal resgatou da internet alguns dos momentos onde o Flávio Bolsonaro foi atrelado à corrupção. Eu não vou mostrar o vídeo todo, é só para você entender do que se trata. A gente pode publicar ele separadinho para você compartilhar nas suas redes. Inclusive, eu vou fazer um compromisso com você. Vá no nosso Instagram mais tarde ou no nosso Twitter, que o vídeo está lá, só do jeito de você compartilhar. Um novo trecho do relatório do COAF, que traz movimentações bancárias atípicas de Flávio Bolsonaro, aponta um pagamento de R$ 1 milhão. O documento, que cita Flávio Bolsonaro, tem operações fracionadas, muito parecidas com as feitas por Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito. As datas são diferentes. Um documento do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro detalha o suposto esquema de corrupção envolvendo o senador Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. Então é isso aí. São vários vídeos. Com manchete, 3 minutos de manchete só falando de momentos em que Flávio Bolsonaro foi supostamente envolvido em corrupção.
Agora, CPI, comenta aí, sua opinião. Você acha que o Flávio vai ganhar? Você acha que o Flávio tem chance de ganhar? Você acha que o Flávio vai para o segundo turno? Você acha que o Flávio vai desistir da campanha? Vai ser o Tarcísio? Comenta, deixa a sua opinião. Você acha que o Lula vai desistir? Você acha que o Lula vai mudar de postura sobre a internet? Sua opinião é a parte mais importante, tá? Senadores alcançam o mínimo de assinaturas para criar CPI contra Toffoli e ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui, gente, é maravilhoso, né? A gente tem uma posição muito ruim quando a gente tem que falar a verdade, né? É quase uma posição de pai para filho, criança. Não que vocês sejam criança, não que eu seja pai de vocês, mas nesse aspecto, muitas vezes eu tenho que falar coisas que vocês vão achar que é absurdo, mas é a realidade. Por exemplo, o fato de que quem pediu essa CPI, o Alessandro Vieira, é um canalha, oportunista, safado, sem vergonha. Por quê? É verdade, sim, que não pode instalar essa CPI. Não tem como instalar uma CPI para investigar crime comum. É proibido. Mas ele faz isso porque, assim, aquele negócio... Eu vou falar que eu gosto de água. Quem falar que não gosta vai se lascar comigo. Então ele está caçando voto. Seja para ele ou seja para os seus correligionários. Aí sai a matéria. Senadores querem investigar. E quem não assinar, porque tem um cérebro para pensar que não tem jeito, acaba de ruim. E, por incrível que pareça, dessa vez quem não assinou foi o Flávio Bolsonaro. Aí ele acabou falando aí, mas... ele falou a realidade, por incrível que pareça, ele falou a realidade, e depois acabou assinando, né? Então vamos ver aqui, ele foi criticado por não assinar, acabou assinando, mas não adianta, não adianta. A única vez que o Flávio falou a verdade na vida, não adianta. E o senhor demorou um pouco para assinar essa CPI, é o 29º nome. Queria entender por quê também. Amanda, eu não demorei para assinar a CPI. Ele, na verdade, vamos lá, eu sou a favor de impeachment de qualquer ministro que descumpra a lei de responsabilidade, que é a lei 1079, que enseja os crimes que levam o Senado a fazer o impeachment de ministro do Supremo. Já assinei vários, vou assinar quantos forem necessários. E essa CPI eu assinei. Mas, com toda franqueza, o autor dela, o senador Alessandro Vieira, é um grande hipócrita. Ele faz esse tipo de pedido de CPI sabendo que ela não vai ser instaurada porque ela é ilegal. Você não pode instaurar uma CPI para investigar crimes comuns de pessoas. Então ele faz para tirar uma onda, ele acelera esse pedido de CPI antes que eu pudesse assinar, porque foi no final de semana, eu fui avisado pela minha assessoria e eu estava preparando um requerimento para aditar esse requerimento de CPI dele, e por isso eu não assinei antes, só que quando eu vi que já tinha atingido as assinaturas, eu falei, eu vou assinar logo, senão daqui a pouco ele vai encerrar, porque ele fez para me sacanear. Bom, não sei se fez para te sacanear não, viu? Bom, se for para te sacar, não tinha pensado nisso. Se for, parabéns. Mas não dá para ter essa CPI, tá? Não tem chance de ter essa CPI. Por outro lado, lá na Câmara, Toffoli é sorteado como relator de um pedido para abrir a CPI do Banco Master. Aí é um banco. Um senador, um deputado, agora não é CPMI, de mista, é só CPI, na Câmara dos Deputados. Eles pediram para abrir uma CPI lá e judicializaram. O Toffoli foi sorteado. Por óbvio, ontem mesmo o Toffoli falou assim, olha, eu não posso, porque motivos pessoais. Mas a gente sabe, ele está enrolado no caso aí como suspeito, como é que ele vai ser... Ele vai ser o juiz que vai decidir se é obrigatório abrir a CPI na Câmara para investigar uma coisa que ele pode ser preso. Não tem como. Ele pode ser culpado, desculpe, não tem como. Aí passou para o Zanin, acho que o Zanin autorizou, mas também não terá. No Senado não terá essa CPI para investigar os dois ministros e na Câmara não terá a CPI para investigar o Banco Master por outra razão. Mesmo que o Zanin tenha mandado abrir, que eles tenham os votos, tem uma fila enorme de CPIs na frente e não dá para pular a fila, só se eles inventarem alguma mágica, tá? Mas então tá lá, tem um pedido de CPI na Câmara para investigar o Banco Master. Banco Master dá? Dá. A fila deixa? Não. Beleza? Caso o Master afeta mais o governo Bolsonaro e terá impacto eleitoral, mostra a pesquisa com a Este, matéria da Fórum. Só que a gente não está verificando isso aí nas ruas. Quebra do sigilo do Lulinha acabou servindo como palco para desvio de atenção. Ninguém está falando da corrupção do Bolsonaro na minha área aqui. Está falando só do sigilo do Lulinha. Aí a gente tenta explicar para o governo federal, mas eles não entendem. Essas cidades do interior são cheias de paginazinhas do Instagram, que o povo só segue essa porcaria, e elas são pagas para falar mal. E aí estão falando mal do sigilo, dizendo que
ilegal, mentindo, fake news, para fazer você acreditar que o governo Lula é corrupto. Daniel Vorcaro, dono do Banco Márcio, patrocinou evento em Nova York, evento da Globo. Isso aqui foi publicado pelo ICL. Eu imagino que seja para dar aquele rebate, né? Porque eu mostrei para vocês, a Globo está insistindo em criminalizar a participação dos ministros em eventos. Pode ser amoral, imoral, mas não é ilegal. E aí o ICL parece que encontrou, né? A Globo também estava lá. E aí, como é que faz, né, dona Globo? E agora, José? Bom, para finalizar te dando as informações, a defesa do Daniel Vorcaro negou que esteja negociando delação premiada. A gente tinha esse interesse aí, saber se ele ia cair atirando, mas eu já tinha antecipado para você. A lei de delação premiada é para capangas, não é para o chefe. Se o Vorcaro for o chefe, não tem jeito de ele fazer delação premiada. A não ser que ele fale, não sou, eu tenho um outro chefe acima para entregar, não tem delação premiada. É claro que o que a defesa fala, que não está negociando, e um pé de banana jogado lá no meio do mato é a mesma coisa. O pé de banana ainda tem utilidade, né? Isso aqui pode ser só estratégia, mentira, tá? Se ele não está negociando mesmo, não. Você sabe por quê? Porque não é a hora ainda. Vai chegar essa hora. Não significa que não pode tentar negociar, caso ele ache que tem um chefe aí para cima. Inclusive, essa foto, mais uma vez, é do Vor barato, né? Porque o Vorcaro é aquele todo bonitão lá que o pessoal fica comparando a foto dele antes e depois de entrar na cadeia. Mostrando para você que você não é feio, você só é pobre, né? Igualmente a mim. Valeu, se inscreva, compartilhe o vídeo e a gente volta. Até mais.